Tamo junto, nação. Bora pras notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva, falando sobre o Flamengo, sobre os novos reforços que podem chegar. O Flamengo oferecendo mais de 60 milhões para o Red Bull Bragantino para liberar 2 jogadores. Vamos analisar também a renovação do Everton Ribeiro, que está por alguns detalhes. O Flamengo deve fechar essa renovação, só se acontecer uma reviravolta aí nas próximas horas, mas provavelmente Everton Ribeiro deve renovar o contrato. Vamos analisar também aí as mudanças que vão acontecer no Flamengo, pré-temporada do Mengão. Eu gostaria que você já chegasse explodindo o dedo no like. Você é flamenguista de verdade? Então vai rapidinho, deixa seu like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui sempre temos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Analisamos juntos sempre as últimas notícias do Mengão. E um detalhe importante, pessoal, falta pouquinho pra gente bater 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Nos ajude a chegar nessa meta, pessoal. Você é flamenguista de verdade? Então compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. Pede pra ele se inscrever, ajuda a gente. Esse canal aqui, ó, é porque nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos então analisar juntos aqui as últimas informações do Flamengo. Estamos de volta aqui no clube para falar do Flamengo. A Roberta Barroso está chegando para atualizar o noticiário. Tá aí uma torcida que quando começa a especulação pode acreditar assim que se precisar pagar, os caras mandam. Qual que é a chave Pix? É tal. E vai. Como é que tá esse noticiário? Tem mais gente para vir, Beta Barroso? Boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Beijo para você, para Nath, Bertozzi e Jean. Beijo também fã de esporte. Tem sim, tem mais gente para vir, eu já falo sobre isso, a gente começa falando sobre a novela Everton Ribeiro, porque hoje é o último sábado do ano, dia 30, e dia 31 de dezembro acaba o contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo, e essa novela ainda não teve um final. Lembrando para o fã de esporte que o Everton Ribeiro gostaria de renovar por 2 anos, ele tem 34 anos, e o Flamengo gostaria dessa renovação. Você me perguntou sobre os jogadores que estão aí para chegar. A gente fala sobre o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Esse é um jogador que a gente já vem falando aqui há algumas semanas do interesse do Flamengo por esse zagueiro, e também pelo lateral Juninho Capixaba. E segundo o GE, o Flamengo teria oferecido cerca de 60 milhões de reais para contar com essa dupla, e aí nessa negociação envolveria também alguns atletas. Lateral Mateuzinho pode ser envolvido, mas o Mateuzinho quer continuar no rubro-negro, gostaria de sair só se fosse para jogar na Europa, e fica um pouquinho aí em relação a essa expectativa. E o jovem André, que joga em Portugal, no Estrela Amadora, é outro atleta que pode ser envolvido nessa negociação. E o Juninho Capixaba, só para a gente esclarecer para o fã de esporte, o Flamengo está monitorando esse jogador porque o Matias Vinha pertence à Roma e o clube italiano pediu um valor alto, cerca de 10 milhões de euros para liberar o jogador. Então essa negociação está um pouquinho mais difícil, porque o Flamengo considera esse valor alto, mas a negociação continua, mas por isso o Juninho Capixaba entrou no radar também do Flamengo. A gente segue de olho em tudo. Por enquanto chegou o De La Cruz, que chega aí com esse status de titular, ele que jogou por 7 anos no River Plate. Felipe, volto com você. Show de bola, Roberta Barroso. Vamos falar do Flamengo por aqui. Esse é um pacotão, De La Cruz. Um pacotão de um cara que faz a diferença, mas os nomes especulados, estamos falando, Léo, Nath e Jean, fã de esportes, de Léo Ortiz para zaga e do Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que bom jogador e tudo mais, que aliás por onde passou foi bem. Sempre que tem nome, eu estava conversando com o Jean aqui, vou começar com essa na hora do Corinthians, rola alvoroço em debate, e uma das perguntas mais feitas quando surge um jogador é prioridade ou não precisa? Claro, num time como o Flamengo que tem grana, precisa montar um time para e a gente sabe como é a cobrança, para ganhar tudo. Léo Ortiz e Juninho Capixaba, a gente já vai falar do Everton Ribeiro, mas como é que vocês veem? Olha, o Flamengo hoje, com a condição que tem, ele consegue montar um elenco de 18, 19 titulares, assim, entre aspas, né? Jogadores que você vai conseguir trocar sem perder grande qualidade dentro do time, acho que é sonho para a maioria dos clubes isso, né? O Léo Ortiz é jogador de seleção para mim, zagueiraço, assim, prontinho, chega, joga, se encaixa à perfeição.
O Juninho eu vejo mais para composição, né? O Ayrton Lucas melhor. Eu vejo mais para composição de elenco. Acho a trajetória dele um pouco mais irregular, né? Ele vem de um ano muito bom, para mim um dos destaques do campeonato, mas acho mais oscilante a carreira dele. Mas é uma peça importante para você ter sim no elenco. Se você quiser escolher um, eu jogaria minhas fichas no Léo Ortiz sem dúvida nenhuma. Mas acho que são patamares diferentes dentro do elenco caso cheguem, sim. E você, Nath? Montagem, como o Bertozzi falou, é montagem do elenco que se o Tite tiver a liberdade para fazer o que outros tentaram e foram criticados, é elenco para você montar e jogar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, rodando esse time e às vezes se precisar rodar o todo, você ter qualidade técnica o suficiente. O Ortiz, de fato, para mim, assim, eu acho que vale o investimento, porque você olha para a zaga do Flamengo hoje, você pode falar que o Fabrício Bruno é titular, e o Vitor... Agora me fugiu o Léo Pereira. Ia falar Vitor Pereira. Vitor Pereira não é legal falar. Do Flamengo. Não fala do Flamengo e também do Corinthians. Mas o Léo Pereira. E aí você pensa num jogador reserva a qualidade na mesma altura, a mesma altura da qualidade técnica. Né? Você tem o Davi Luiz, mas já está numa idade em que ele já não rende mais como ele renderia. Vai jogar sempre também. Ele também não vai jogar sempre. Então, assim, é nome interessante. O Capixaba, eu acho que é muito mais, se melar, de fato, a contratação do Vinha, porque aí, para mim, o Vinha é briga direta ali, até colocaria ele um passo à frente em relação a Ayrton Lucas para a lateral esquerda. Mas o Flamengo tem condição, a gente acabou de falar, né? 60 milhões, você fala... Em outro clube, a gente falaria, como? É isso aí, amigão. No Flamengo, a gente fala, nossa. Tá louco. A gente fala, nossa, e continua o jogo. Mas são contratações para composição de elenco e outro para brigar por titularidade. Ô Jean, e você, como é que vê isso? E daí a gente vai começar a trazer também o caso Everton Ribeiro. Mas vamos começar com a discussão de quem pode chegar. Tá, bom, primeiro que acho que eu preciso marcar essa diferença clara em relação ao Corinthians, que o Flamengo pode contratar quem ele desejar. Já fez uma contratação gigante, tem condições de contratar outros jogadores e acho, né, como os companheiros já disseram, que são posições, dizer carentes no Flamengo é um pouco... mas assim, são posições em que cabe um reforço, né? Enfim, você teve agora, né, o Felipe Luiz deixando o time, você tem uma zaga... E aí é sempre bom lembrar, né, também, essa coisa do imediatismo, porque lembra o Léo Pereira que ninguém queria ver, o Fabrício Bruno que ninguém queria ver, enfim, e eles acabaram se tornando uma dupla titular confiável. Mas é importante numa temporada como a temporada do futebol brasileiro, com a quantidade de jogos que você tem, com o Flamengo teoricamente brigando pelo título em todas essas competições, ou seja, chegando longe na Libertadores, o normal é isso, chegando longe na Copa do Brasil, o normal é isso, e jogando 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, você precisa ter um elenco farto, sobretudo se você pode ter esse elenco farto, para nem ter que fazer tantas escolhas. Quero jogar esse campeonato e esse, infelizmente, eu vou deixar de lado. O Flamengo não precisa fazer essa escolha. O Flamengo pode ir com tudo em todas as competições. E para isso, acho que é normal que queira, que deseje essas contratações. Eu já vi até o Flamengo, às vezes, indo atrás ou cogitando nomes de jogadores para posições em que você falava, cara, mas... Precisa, há necessidade. Porque aí às vezes você pode acabar criando um problema para o seu treinador, né? Colocando jogadores muito grandes, porque também tem isso, o perfil do jogador que você deseja contratar. Se você contrata um cara muito grande, que você sabe que não vai ser titular, que não vai ter chance de ser titular, porque os caras que estão lá idolatrados e com histórias de serviço prestado e tudo mais, vão ser os titulares, talvez não seja o perfil ideal para você contratar. Vai pro Vidal, né, quando chega. Por exemplo. Você pode dizer, o Vidal já era banco na Inter. Sim, mas uma coisa é você ser banco na Inter, a outra é você, quando volta para a América do Sul, se conformar com esse banco. E ele não se conformou, então é um ótimo exemplo. Então eu acho que o Flamengo já fez em alguns momentos movimentos que talvez não fossem positivos. Nesse caso especificamente, eu acho que as duas contratações elas fazem sentido. Aí tudo bem, você pode discutir, o Juninho Capixaba é o melhor jogador para essa posição. Cara, é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Mas é uma posição carente. E é uma posição carente que você precisa no de mercado alguém. em como você tem um bom lateral já, você tem um bom lateral. Então, eu acho que são duas contratações que fazem sentido sim, Felipe. Everton Ribeiro, temos números do Everton Ribeiro no Flamengo já há muitos anos, a gente ouviu a Roberta Barroso, a questão aí não é que o Flamengo não quer renovar, estamos falando muito de prazo de contrato, duração de contrato.
A gente vê os números de jogos como titular, eu não vou ficar falando um por um, mas o que eu acho interessante é ver como sempre o número como titular é muito parecido com a totalidade de jogos, menos a última. A última ele jogou 62 jogos, 36 como titular. Fez 3 gols, deu 7 assistências e aí realmente números muito abaixo do que os outros que ele teve, tirando 2021, que ele teve 2 gols e 9 assistências, mas ele jogou menos jogos, se bem que a minutagem deve ter sido quase igual, porque ele foi titular 48 vezes. Gente, como lidar com o caso Everton Ribeiro? Honestidade, ele seria titular, não sei se em 100%, mas em 99% dos times do Brasil hoje, pela qualidade técnica que ele tem. Só que no Flamengo, toda vez que precisa sair alguém, é ele que sai. Putz, vamos tirar quem da frente? Pô, tira o Everton. Saca o Everton Ribeiro. Ele tem qualidade técnica, tem que ver o que ele pretende para a carreira dele. Porque é o que eu falei, a depender de quais clubes cheguem para ele e ofereçam 2 anos de contrato, e se ele tem um projeto realmente sólido, para ele poderia ser vantagem. Agora, também tem uma questão do Flamengo ali decidir o que vai querer. Se vai dar ao jogador o que o jogador precisa, o que o jogador quer, se vai ficar dentro da realidade e o clube, porque ele pensa, principalmente com um jogador com a idade que ele tem. Agora, que ele é um jogadoraço e que jogaria para mim em qualquer time do Brasil. Eu lamento, e lamento não por ser culpa de alguém, porque acho que o mercado é assim, mas que chegue ao último dia essa indefinição, porque ele é um cara muito grande na história do clube, para bater o último dia de contrato e a gente não sabe se ele vai seguir, se ele não vai seguir, né? Acho que não é a maneira ideal de terminar, se for para terminar. Aí eu não sei, eu tô com essa sensação, porque eu entendo o lado do Flamengo perfeitamente. Eu também. Um jogador dessa idade, você não sabe, você já viu um rendimento que não é mais o de antes, e para você se comprometer por 2 anos, é difícil você garantir, né, que ele vai ter 2 anos no nível que você espera que um jogador importante do Flamengo tenha. E do lado dele, ele não sabe se é o último grande contrato dele também. Então é natural dele querer um contrato que não seja só de 1 ano. De repente é isso, o cara tá pensando no último bom contrato da carreira. Até a forma dele de falar, eu dou conta ainda de... E claro, então assim, se não for no Flamengo, concordo com a Nath, vai ser em outro lugar e vai ser em time grande, vai ser em time importante, tem tudo para jogar bem. Eu acho que eu lamento as circunstâncias que chegaram a esse ponto, de bater o último dia do contrato de um jogador histórico do Flamengo e a gente não saber, né? Ou fica ou vai, né? Eu concordo 100% com o Léo nessa questão de timing, mas eu também acho que essa é uma posição, porque geralmente em negociações assim, a posição do clube diante de debates, né, assim, erraram e tal, e eu, com um jogador com certa idade, acho sempre imprudente longos contratos, ainda mais jogadores que são bem remunerados, porque a curva de queda, ela é imprevisível, né, Jean? Um cara pode jogar muito bem até 38 e às vezes um cara em 6 meses fala, cadê aquele cara que não joga mais? E às vezes o cara que você imagina que fisicamente ele é dedicado, ele se cuida e tal, e vou até citar o Cristiano Ronaldo. Vimos os gols dele na Arábia, parabéns e tal, mas assim... Bota na Europa. Vamos lembrar do que ele não tinha conseguido fazer os últimos 3 anos na Europa. E para mim, o Cristiano Ronaldo, que é o maior fenômeno físico da história do futebol, provavelmente, por tudo que ele... O cara de uma dedicação, de um empenho, de uma quantidade de treinamento, de que é uma coisa... Eu jurava que ele ia jogar até os 42, assim, num bom nível na Europa. Sim. Porque se os outros jogam até 37, 38, o normal era você imaginar o Cristiano Ronaldo na Europa até os 40 e tantos. E não foi assim, porque, como você falou, é meio imprevisível. Então, eu entendo toda a prudência do Flamengo na renovação, entendo o desejo dele. E aí, acho que assim, também tomar partido de um lado ou de outro não dá, até porque a gente não tem acesso exatamente ao que pede um, que pede outro. Nesse caso, a gente sabe que um pede contrato de 2 anos e outro pede contrato de 1 ano. E que, o Flamengo não aceitou um contrato com a renovação automática baseada em metas. Mas também a gente não sabe exatamente que metas seriam essas, né? Porque certamente se as metas fossem estratosféricas... 10 jogos na temporada. Então, assim, depende muito disso também, né, para você. Então, eu não consigo tomar partido. Faço a ressalva que vocês fizeram, é uma pena que a coisa se encaminhe para o último dia de contrato para que uma decisão seja tomada, sobretudo se a decisão for pela não renovação, porque esse é um cara grande na história do Flamengo e teria sido legal, se a decisão for pela não permanência, teria sido muito legal ver com o Everton Ribeiro algo parecido com o que a gente viu em relação ao Rodrigo Caio, ao Felipe Luiz, porque
caberia isso. Opa. E se o torcedor do Flamengo certamente soubesse que o último jogo no Maracanã do Campeonato Brasileiro com o Everton Ribeiro era o último dele, ele, né, seria homenageado, aplaudido, a gente veria lágrimas e tudo mais, como vimos em relação aos outros, principalmente Felipe Luiz. Então, eu acho que é uma pena mesmo. Isso talvez pudesse ter sido cuidado para que não chegasse nesse ponto. Mas ainda existe a possibilidade de renovação. Também sempre digo, né? O Flamengo, ele só perde jogador para time brasileiro se ele resolver que ele não quer mais. Porque, de resto, com a situação financeira, com a condição financeira que tem, é o time que fala, não. Tanto que, toda vez que rola esse papo, né? Vai perder o Gabigol pro Corinthians, vai perder o Bruno Henrique pro Palmeiras, tudo isso, o Flamengo perde se ele assim desejar. Se ele não quiser perder, ele não perde esses jogadores, o mesmo vale para o Everton Ribeiro. Ô Léo, a história do quando o Tite chega, eu lembro que um dos debates era quem pode melhorar com o Tite, ele gosta de uns caras, um dos nomes citados era o Cebolinha, que de fato teve mais chance, jogou melhor, e a gente sabe que o Tite adora o Everton Ribeiro, levou para a seleção contra ótima concorrência e tal. Ele foi utilizado, mas ele realmente não voltou a ser protagonista incontestável e tal. Eu não estou nem dizendo que deveria. Mas você acha que isso é algo que faz a diretoria pensar? A diretoria, obviamente, está conversando com o Tite, naturalmente. Mas na avaliação da permanência ou não? Eu não acho que é o definitivo, porque não é informação, mas é uma sensação. Eu acho que se você for perguntar ao Tite, ele vai querer. Sim. Com mais tempo para trabalhar, com mais tempo para moldar o time, para entender o que ele pensa. Acho que... Por outro lado, né, Léo, rapidinho, tenho certeza que o Tite não chegou para a direção do Flamengo e falou, eu preciso do Everton Ribeiro na próxima temporada. Sim. Mas assim, você vai perguntar, Tite, você quer contar com ele? Acho que a ressalva é essa, assim, dentro do que vocês puderem fazer, né? Caso diferente do que o Gabigol que a gente debatia semana passada. Sem dúvida, acho que são situações muito, muito diferentes. Mas acho que o Tite não decidiria ele, por vontade própria, não contar mais com o jogador. Até porque, como você já pontuou, já levou para a Copa do Mundo, tem muita admiração por ele, conhece bem o jogador. Acho que o fato de ele não ter explodido no final do ano não significa que ele não possa ainda vir a render caso permaneça. Acho que a questão principal é mesmo a duração do contrato para mim, mais do que qualquer avaliação técnica. E deixa eu jogar uma pergunta. Isso, como você disse, não é informação, a pergunta que eu vou falar é um achismo mais de mercado do que do Everton e do Flamengo. Suponhamos que o Everton perceba, aqui eu não vou ser titular full power, mas vou jogar, vou ganhar bem, mas como vocês disseram, em 99% dos clubes, ele seria, se não titular, mais usado em todos. Vocês na posição dele, como ídolos, o que seria mais importante? Ficar sendo um cara da banda, ele continua na banda, tá lá, mas talvez não seja a capa do álbum. O que ele quer pra carreira dele? Mas quando você vê um Galo, ou um Palmeiras, ou mesmo um São Paulo que tá em Libertadores, a gente sabe que o Dorival ama o Everton, e essa é uma posição que o time não tem. É muito difícil avaliar isso, eu não estou falando do Everton, mas o que você valoriza mais? Natália, começando com a Natália e depois você, Jean. Eu acho que depende muito do momento da carreira. O que nesse momento eu gostaria para minha carreira, porque ele ganhou muita coisa. Esse ganhou, hein? E qual é o projeto dele daqui a 2 anos? É encerrar a carreira? Não é encerrar a carreira? Ele quer ir até os 40, ele não quer ir? Acho que passa muito pela questão de como você projetou esse teu momento de carreira. Se ele ainda quer ser protagonista, no Flamengo talvez ele não seja mais. E aí é buscar outros caminhos. Se eu fosse Flamengo com a caneta na mão, eu não abriria a mão desse jogador. Eu também não. Eu entendo Porque eu vou reforçar um time que muito provavelmente vai trombar comigo em algum momento e eu sei que ele é muito importante taticamente para decidir um jogo. Colocar um cara na frente do gol para o cara resolver ou ele mesmo resolver. Então, assim, é muito do momento de carreira. Se eu quero ser protagonista, mesmo aos meus 34 anos, eu procuraria um novo clube. Então, é engraçado, né? Que, primeiro, eu acho que é o que a Nath falou, quer dizer, a gente não sabe o que ele quer, o que ele prefere e tal, e são coisas que mudam completamente. Sim. Se ele quer a idolatria, se ele quer o protagonismo, se ele quer ser campeão, se ele quer... Né, se ele quer o salário em dia. Se ele quer o dinheiro, se ele quer ganhar em dia, enfim, cada clube te oferece uma coisa. Sim. Então é normal que... Só que acho que por tudo isso, é normal também que ele tenha, de repente, exigências diferentes.
que ele olhe para a situação e para a condição financeira do Flamengo e diga, não, eu quero um contrato de 2 anos, porque vocês podem me pagar um contrato de 2 anos, porque eu sei que um contrato de 2 anos com o Flamengo significa que eu vou receber dos 24 meses certinho, em dia e tal, e ele está olhando para uma questão, de repente, financeira. Se ele quiser agregar um título ao seu currículo, também a opção seria pelo Flamengo. Porque imaginar o Flamengo 2 anos sem ganhar um título. Exatamente. É praticamente impossível um elenco como esse passar 2 temporadas sem conquistar nenhum título sequer. Então, também seria a melhor opção. Agora, ele pode querer outras coisas. Sim. Ele pode querer o tal do protagonismo, ele pode querer simplesmente jogar mais futebol. E por isso eu acho normal também que ele, de repente, não digo até, é improvável que ele assine um contrato por 1 ano com algum outro clube. Mas até isso pode acontecer. Até isso pode acontecer de acordo com quem fizer a proposta. Com essa opção, talvez que o Flamengo não queira dar a ele essa opção de renovação. De cláusula de renovação automática baseado em metas. Então, só acho curioso que a gente ouviu pouco, praticamente não ouviu, ao contrário do que aconteceu com outros jogadores do Flamengo. E às vezes eu sei que também os clubes, os rivais se mexem só para encarecer a renovação para o Flamengo. Então, o Palmeiras quer muito o Bruno Henrique. Tá? Queria, mas assim, será que o Palmeiras acreditava de fato na possibilidade de tirar o Bruno Henrique do Flamengo? Ou será que fez aquilo meio que para forçar um rival a gastar mais? E não olhar para outro lado do mercado. Exato. Então, assim, tem essas coisas, elas existem no futebol, acho que elas são normais. E nesse caso especificamente, isso me chama a atenção. A gente não tem ouvido muito... não sei quem está de olho no Everton Ribeiro, hein? Se o Everton Ribeiro não renovar com o Flamengo, ele automaticamente vai assinar com um grande rival, tal. A gente não está ouvindo isso por enquanto, né? Então, isso também é curioso. Não sei o quanto, porque às vezes isso é vazado por empresário, né? E o empresário... Então, também depende de empresário para empresário, os que têm essas práticas, os que têm menos, enfim. Aí não dá para fazer uma análise específica sobre esse caso, mas dá para constatar apenas que fala-se menos numa possível contratação do Everton Ribeiro por outro grande clube brasileiro do que se fala, por exemplo, no caso do Gabigol. Nação, tá aí então as últimas informações do Flamengo, hein? Que será que vai acontecer no caso do Everton Ribeiro? Na sua opinião, vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui no final do vídeo. Na sua opinião, você como torcedor renovaria com o Everton Ribeiro ou já deu? Estamos agradecidos pelo que o Everton Ribeiro fez e já ponto final, acabou, não tem mais lugar pro Everton Ribeiro. Escreva nos comentários a sua opinião, vamos ver qual vai ser a opinião da torcida. Tamo junto, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho, assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, a gente vai trazendo aqui pra vocês pra gente analisar junto, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.